Previsão do tempo para hoje, ele está passando. A sua oportunidade de participar de um ambiente técnico e profissional está passando. O tempo está correndo. Não vai voltar. Não vai ter poxa, dá uma estendidinha aí, né? Não, vou esperar que vai ter um Black não sei o quê, uma promoção de final. Não vai ter. A grande verdade é que não vai ter. E você está deixando escapar entre seus dedos a oportunidade do ano de colocar os vagões no trilho e aprender a operar de maneira técnica e profissional. É tipo aquela operação que você tá vendo aí, tudo alinhadinho, poxa, vou entrar, mas aí aquela operação que tá tudo certo, tu não entra porque já tomou vários stops antes ali, né? Aí tu não quer entrar naquela ali, mas tá tão alinhadinha, fica com medo e não entra, é a operação que mais anda. É igual essa oportunidade que você está visualizando aqui esse ano do Start 2024, né? Com mega desconto, com mega bônus e você tá indeciso se vai ou não vai. Quando você perceber, vai ser tarde demais e depois a cada stop que você tomar, você vai lembrar de mim. Então não perca a sua oportunidade e venha para o Start 2024. Bom, pessoal, gráfico do Doleta na tela aqui para vocês. Eu vou tentar ser um pouco mais breve aí nos meus diários de trade, tá? Eu tô percebendo que eles estão dando em torno de meia hora, só que também eu vou tentar. Não quer dizer que eu vou conseguir, porque é difícil a gente condensar horas e horas aí de observação de gráfico em um vídeo de, sei lá, de 15 minutos. É difícil pra caramba às vezes, né? Menos que 15, na minha opinião, é impossível, tá? Então vamos pegar aqui. Dólar futuro, contexto dos 60 minutos. O que a gente tem aqui do 60 minutos? Eu atualizei um FIBO aqui, né? Eu ia trazer mais aí pro, pro vídeo de domingo, que é aquele vídeo que a gente faz os estudos, né? Mas vamos dar uma atualizada aqui. Então, peguei um FIBO agora dessa região de máxima e dessa região de mínima aqui dentro do nosso índice futuro. Ficar de olho na retração de 61,8 aqui nessa região, tá bom? Mesma coisa no gráfico de 5 minutos, eu tô com um outro FIBO um pouco mais curtinho dentro do gráfico de 15 minutos, de 5 minutos. Então, o que temos hoje para abertura dentro dos 60 minutos? Porra, a boa e velha, poderosa média móvel de 9, conduzindo muito bem os preços aqui, né? Há um bom tempo, juntamente com a sua média móvel de 20, mas via de regra é uma coisa. Preço trabalhando abaixo das médias, pensamos em venda. Preço trabalhando acima das médias, pensamos em compras. Ah, mas é que aqueles trades de reversão são exceções. E para que serve a exceção? Para lembrar que existe uma regra. Então, somente em casos muito, muito específicos aí que vamos poder trabalhar em um contexto de reversão, tá bom? O gráfico de 15 minutos também não tem nada de diferente. O gráfico de 15 minutos ele até passa para a gente uma informação que fica até mais visual aqui, que é um bandeirão no dia de ontem, aqui aquela parte da tarde, né? Aonde hoje o preço ele abre aqui dentro, né, do intraday, do day trade, perdendo essa bandeira, fazendo um pullback e vindo buscar alvos dessa projeção que está lá nos 5 minutos, beleza? Então, ou seja, 60 minutos trabalhando abaixo das médias, o 15 minutos trabalhando abaixo das médias, 5 minutos trabalhando abaixo das médias também. Eu vou pensar em comprar? Tem condições? Difícil, né? Difícil. Então, só para trazer aqui dentro do gráfico de 5 minutos, aquele bandeirão projetado para baixo, está aqui em preto, tá? O gráfico hoje ele abre pesado, na verdade. Hoje tínhamos indicadores importantes, né? IPP, se não me engano, né? E os indicadores normais de toda a quinta-feira que temos aí. Então, o gráfico hoje ele abre pesado, já perde logo a sua região de ajuste, já perde um batalhão de médias. E aqui, né, sendo um pouco mais agressivo, e o porquê que eu falo sendo um pouco mais agressivo? Porque eu tô fazendo meia hora de abertura de live, tá? Então não adianta, se você quer operar assim a primeira meia hora, você vai ter que ser um pouco mais agressivo. Não quer dizer que tu tem que se atirar em todas as operações, porque é muito lindo quando dá certo, o que ninguém conta é quando dá errado. Então, se tá dando certo essas lives aqui de abertura, você tá conseguindo pegar um conteúdo, tá conseguindo pegar um gatilho operacional, porra, parabéns, mas não fica emocionado nessa porra aí não, tá? Porque assim como dá certo, dá errado. Então a gente gera um pouco mais de agressividade nessas lives, né, de abertura aí, né, para tentar entregar alguma coisa dentro do meu operacional, né, que é técnico, mas de forma agressiva. Só que agressividade às vezes não combina muito bem aqui com day trade. Então tem que saber o que tá fazendo. Não é, o Felipe ele falou, vou entrar.
Porque eu deixo muito bem claro as operações que eu vou entrar aqui com o pessoal da sala. O pessoal que está comigo aqui no dia a dia sabe muito bem do que eu estou falando. Então, essas lives de abertura é para dar um norte para vocês, não é para colocar vocês na fogueira, tá bom? Então, por favor, tenham responsabilidade. Entendendo isso, né, o que eu disse, trabalhando esse contexto um pouco mais agressivo, temos aí um movimento de impulso, correção nas médias. E aqui perceba uma coisa, pessoal. Tem uma coisa que vocês têm que levar em consideração. Né? Para mim, eu, como tenho médias móveis norteando o meu operacional, eu não vou trabalhar longe das médias. 95% dos meus gatilhos operacionais, aonde eu vou entrar, eu estou trabalhando no mínimo colado numa média móvel de 9. No mínimo, ou tem que dar um toque na média móvel de 9, e é na média móvel de 9, não importa se é num gráfico de 2 minutos, não importa se é num gráfico de 5 minutos. Mas eu tenho que ter uma média móvel gatilho próxima, porque assim como ela pode me dar aquele efeito mola projetando a operação ao meu favor, ela também serve como um escudo. Quando tu entra na operação, a operação vem ali, dá um calorzinho, a média segura, volta, tu consegue sair no 0 a 0 ou até mesmo, né, alongar a tua operação. Aí depende do perfil de cada operador. Então, eu tenho que trabalhar perto das médias, porque as médias, elas me projetam, né, elas projetam a minha operação e protegem o meu stop, né? Pelo menos eu vejo dessa forma. Ah, Felipe, isso que ele tá falando é muito psicológico, que não funciona dessa forma. Foda-se, é assim que eu penso. E aqui, né, eu sou a lei. É o meu operacional, é a maneira como eu toco as minhas operações, é a maneira como eu comunico com vocês, né, há mais de 2 anos. Então, acho que a galera já tá acostumada aí. Tivemos aí um número de seguidores chegando aí recentemente, mas vão se acostumando. Esse é meu operacional, tá, pessoal? Então, aqui temos um movimento clássico de pivô. O que tem de mais em ler um pivô? Nada. Sabe qual que é o problema? É o cara que ele acha que se ele fizer a leitura, né? Ai, eu visualizei um pivô, agora eu vou entrar, ele vai dar 5-1. Porra, não é assim também. Não é assim. Aqui tem todo um contexto que é retração macro de 61. Opa. Retração macro de 61.8 aqui nessa região, mínima do dia anterior, e o primeiro alvo aqui que ele já tinha dado uma cutucada, né? Mas vale a pena lembrar aqui, né, nesta região aqui. Ele já tinha cutucado ontem, hoje veio cutucar de novo aqui dentro dos 60, para ficar mais claro para vocês. Então, se eu entrei vendido aqui, não tem problema eu vender, né, eu ser agressivo, mas, porra, eu não posso simplesmente jogar a responsa toda pro mercado. Não, eu vendi, agora ele vai ter que me dar 50 pontos. Porra, ele vem aqui e te entrega 7, 8 pontos, até uma potencial região de suporte, que é o quê? Retração macro de 61.8 e mínima do dia anterior. O mínimo que o operador tem que fazer aqui, na minha opinião, e é o que eu indico a minha galera fazer, aqui é tirar o risco que está aqui em cima, na operação, e jogar ele para a região de break-even. Porque caso esse negócio volte, porque tínhamos o fator notícia que hoje você não toma um stop. Aqui fica com uma cara de, tomei um stop, ele não foi, não andou ao meu favor. Porra, mas tinha toda uma região de contexto que poderia segurar o preço, tinha indicador para sair, tu queria o que ele... Só porque o alecrim dourado entrou, agora o preço tem que andar. Ele é o despertador do mercado, ele que acorda o mercado. Alecrim entrou, o mercado tem que andar. Negativo, pessoal. Então, proteja o capital de vocês. E não é só uma proteção de capital, como eu estava explicando hoje na sala. Não é simplesmente proteger o capital que você tem na corretora, é proteger o emocional. Porque imagina só, você entrar em uma operação, a operação anda 7 pontos a favor, a operação volta pro 0 a 0, então anda 7 a favor, 7 contra, aí já foi 14, volta e te estopa com mais 7. Porra! Deixa o cara puto, né? Aí tu para e pergunta, tá, mas por que tu não... Por que tu não colocou no 0 a 0? Por que tu não realizou uma parcial? Não, é porque eu trabalho só com operação 5-1. Porra, legal, bacana. Eu entendo diversas formas, né, de operar aí. Realmente, esse é o mundo perfeito, né? 3-1, 4-1, 5-1, 10-1. Maravilhoso, mas tu vai ter o mental para segurar aí, às vezes, 3, 4, 5 stop, até tu acertar o teu 5-1, 6-1, 10-1. Tu vai conseguir, né, se manter racional. Dificilmente, principalmente num gráfico de tempo curtíssimo aqui como day trade, que a maioria fica olhando gráfico de 5 minutos, 2 minutos e 1 minuto. Então, dificilmente esse cara vai aguentar segurar aí 5, 6 stops. Financeiramente até pode ser que ele segure, mas psicologicamente ele já não tá mais racional. Então, o cara começa a fazer overtrade, já perde a razão nas operações, já não tem mais critério nenhum para estar operando, e quando vê, já se estrepou todinho. Famoso dia de fúria, tá? Então, aqui sim tivemos uma oportunidade na ponta da venda.
O pessoal que estava acompanhando a gente foi orientado aqui hoje, até mesmo na live, a colocar esse dinheiro no bolso, ou pelo menos proteger o capital, porque depois veio aí, os indicadores saíram, e aqui quem ficou moscando tomou um stop, e porra, bem feito, desculpa. Bem feito. Se tomou esse stop aqui, falta de aviso não foi, estava acompanhando a minha live. O que a gente percebe aqui? A gente tem uma espécie de caixote aqui dentro do dólar, né? Nesse exato momento aqui. Por quê? Porque eu não sei o que vai acontecer ainda. Então eu tenho que me manter, no mínimo, em alerta dentro dessa região aqui. Concordam comigo? Por quê? Porque eu só posso comprar acima das médias, acima dessa região de mínima da semana anterior. Tem uma média móvel de 200 que eu tenho que esperar também. Então comprar tá difícil. Estou proibido de comprar. Beleza. Já eliminei uma variável. Merda na compra eu já não vou fazer. Agora eu tenho que esperar o quê? Porra. Será que vale a pena eu antecipar uma venda dentro desse caixotezinho aqui? Será que eu vou ter um contexto técnico? Aí a gente volta para um gráfico de 2 minutos. Bora lá. 2 minutos na tela. 2 minutos na tela. Aqui para os amigos. Porra, esse negócio, esse zoom tinha que ficar travado aqui, né, velho? Mas vamos lá. Gráfico de 2 minutos na tela. Temos a nossa região de caixote aqui dentro desse contexto, né? O que o preço passa para mim de informação aqui? Que a gente foi lá, cutucar as médias aqui, deu aquela pancada da notícia, pum, pancada para cima. Tem um batalhão de médias, tem mínima da semana anterior, então para romper, realmente o preço vai ter que rebolar dentro dessa região. Entra defesa vendedora aqui, perde as médias, faz um pullback no ajuste e arma um novo pivôzinho. Né? Quer dizer que você tem que realizar essa venda aqui? Não. Oportunidades apresentadas na sala. Mas se você quiser... Felipe, eu quero vender. Porra, eu tenho que vender agora. Né? Aonde que seria um bom ponto de venda? Porra, aqui. Stop atrás da média. A operação andou. Entregou aí mais 7, 8 pontos. Volta para a região de break-even. Se o cara segurou esse balanço, na minha opinião, pegou a operação do dia. Ou talvez não precisa segurar esse balanço. Só tem que ser sangue no olho e aí ser muito mais agressivo, porque aí o cara, realmente, ele, na minha opinião, ele tá indo por tudo ou nada aqui, porque ele vendeu uma região de suporte como essa daqui no dólar aqui, essa perda aqui da região do 4907, é bem complicado, tá, pessoal? Porque é uma região de potencial suporte e um suporte forte, digamos assim. Não só porque é a mínima do dia anterior, porque é uma região de 61,8 macro, então aqui a chance do bicho pegar é grande. Mas o cara vendeu aqui, ele pegou a venda do dia, deu 20 pontos essa venda. Então, tivemos... Só na parte aqui, né, era 1h30 de mercado, tivemos 3 oportunidades na ponta da venda. A primeira oportunidade, ela vem aqui... Deixa eu botar aqui... Aqui. A primeira oportunidade, ela vem aqui e te entrega 7 pontos. A segunda oportunidade, também 7 pontos. E a terceira oportunidade vem e te entrega 20 pontos. Porra, não deu para fazer dinheiro aqui ainda? 30 e poucos pontos, não deu para fazer dinheiro. Tem que dar, né, pessoal? Tem que dar. E ainda, por cima, tivemos até um contexto para uma possível compra hoje aqui, trabalhando em uma potencial, digamos assim, volta em V. É o quê? Quando o preço ele vem, acelera aqui dentro do intraday, realmente temos que, né, uma pernada forte na ponta vendedora, temos um pivô aqui que ele faz pullback na média, e aqui temos a famosa falha de fundo, né? Porque temos um pivô sendo acionado, ele não é continuado, digamos assim, entra pressão de compra não, né? Mas entra a compra aqui nessa região, temos um pullback e temos um ponto de start e um ponto de stop. Isso aqui seria uma volta em V. Era para ser uma volta em V. Por que era para ser uma volta em V? Porque ela não conseguiu desenvolver, né, na minha opinião, e buscar retrações do dia. Porque se fosse realmente para a gente, né, tá atuando uma volta em V, porra, ela vai voltar para a máxima, né? É o que a gente espera quando a gente fala em volta em V. Então, eu tenho as minhas retrações aqui do dia. Tirei aquele fibro colorido que estava me dando vertigem aqui, tá? Eu tenho uma retração de 61,8 aqui nessa região, né? Que seria um alvo aí para uma possível volta em V. Eu tenho um ponto de start técnico. Eu tenho um ponto de stop técnico. E volta em V não adianta, amigo. Qualquer volta em V, volta em A, qualquer operação de reversão vai ser contra as médias. Aí vai do operador, tá? O que a gente tem que entender? Existe a volta em V que ela te passa um pouco mais de confiança, que é quando o preço dá uma pancada forte para baixo, se afasta das médias móveis no gráfico de 5 minutos, e quando ele arma a volta em V, ele tem espaço para corrigir até uma média móvel de 20, por exemplo, tá? Aqui, dentro desse contexto do dólar, eu até alertei o pessoal da sala. A média móvel de 20, ela vinha bem pertinho aqui. Então, o cara comprou,
meio que ele teve que tancar a média móvel de 20 aqui. Se ele pegou, segurou aqui, entregou mais 7 pontinhos aqui, se eu não me engano, depois ela volta para a região de break-even e aí vem e entrega 10 pontos aqui. Deixa eu ver certinho, que eles não estão falando merda aqui. Deixa eu ver. 9 pontinhos e meio. Mas, poxa, tá legal, né? 7 na primeira venda, mais 7 na segunda venda, 20 na segunda venda e mais 10 agora aqui. Porra, estamos falando mais de 50 pontos no dia, pessoal. E aí entra a doce ilusão, né? O cara que não conseguiu pegar nada, ficou moscando, não comprou, não vendeu. Não, eu vou vir na... aí, o cara meio que faz o certo, né? Que ele fala, porra, cara, não peguei nada, o mercado já subiu, já caiu, vou almoçar. Só que o problema é que ele vai almoçar e ele volta temperado no ódio. Ele volta pensando assim, porra, não peguei nada, então agora de tarde eu vou pegar alguma coisa. Porque o mercado tem que me pagar. E ele começa a ver pelo em ovo. Né? Ele não tem mais coragem de vender porque ele acha que caiu muito, e aí ele começa a querer comprar. E vai comprar o que nesse mercado aqui? Fala pra mim. Aonde que teve compra no dólar aqui depois que ele perdeu essa região de fundo? Aonde que teve compra aqui? Simplesmente não teve. Porque vender, o cara não quer vender, porque acha que já caiu muito, acha que não vai desenvolver. E aí começa a caçar pelo em ovo. E aí é onde mora o perigo. Então, o dólar, ele faz muito isso, muito mais do que um índice. Ele entrega alguns movimentos, né? Geralmente na parte da manhã, digamos assim, né? É o que se espera, horário nobre do mercado. E depois na parte da tarde, né? Ele fica pegando de volta, né? É como se fosse um empréstimo às vezes, aí, por operadora, né? Então, ele vem e arma um caixotezinho, deixa a galera ficar se matando aqui dentro, porque vender ninguém vai vender e comprar, nego vai ficar caçando qualquer padrãozinho de candle. Eu até tava de olho numa possível compra de dólar aqui, ó. Aqui, ó, nesse rompimento de máximo. Cadê? Um pullback. Aqui, ó. Mas não aconteceu, né? Opa. Mas não aconteceu, né? Aí depois também eu larguei de mão, porque também tava muito perto da média móvel de 9 no 60. Falei, não, larga de mão que isso aqui, porra, não tem tendência mais clara de baixa do que a gente tá observando no 60 agora, né? Impulso, correção, impulso, correção, impulso, correção. Aí vai eu, ser o alecrim dourado, querer empurrar o mercado para cima, não dá. Então foi isso que eu visualizei aqui dentro do dólar hoje na parte da manhã, tá, pessoal? Tivemos aí 4 oportunidades, todas elas pagaram, nenhuma gerou stop, tá? E foi essa daqui as ideias de alvo que eu usei aqui. Primeiro alvo que eu projetei aqui é aquele bandeirão que ele rompeu do dia anterior, tá? Então, projetei aqui primeiro alvo. Segundo alvo é onde ele veio cravar. E esse maior aqui em vermelho é aquele que eu tenho projetado já de dias aí, né? Que é aquele primeiro pullback aqui dos 60 que ele fez, aquele bandeirão que quando rompeu a média móvel de 200 aqui. Tá? Então é ele que está projetado aqui, que é os alvos em vermelho. Eu até achei que a gente tinha potencial para vir buscar um terceiro alvo aqui. Hoje tinha até uma confluência, né? Da bandeira de ontem com aquele bandeirão de 60. Até achei que a gente ia visitar a região aí do 4862. Mas cenas para os próximos capítulos aí. Quem sabe amanhã, tá? Então, um dólar muito... Né, deu oportunidade hoje e pagou muito bem para quem teve coragem aí, tá? Índice futuro na tela. Deixa eu chamar aqui o índice de novo. Índice também fiz um ajuste aqui, tá? Peguei agora um FIBO maior, pegando aqui essa região de mínima, jogando lá na máxima, para ficar de olho nessa retração de 61.8 aqui na região de 120,970, tá? Que é onde o preço deu uma estacionada, hoje deu uma cabeçada, tá? Porque temos um outro FIBO que eu estava utilizando aqui dessa região de mínima e essa região de máxima, e ele já superou 61.8 com pullback de livro aqui nessa região, tá? Beleza. Deixa eu só ajeitar aqui o 15 minutos. Ok, 15 minutos, 60. O que eu tenho aqui dentro dos 60 hoje? Não tem uma continuidade do movimento do dia anterior? O dia anterior ele não trabalhou num contexto de pullback perfeito de livro aqui. Então, impulso, correção aonde? No além? Não, na média. Que média? Média móvel de 20, que está conduzindo muito bem os preços. Média móvel de 9, que está conduzindo muito bem os preços. Então, o movimento de ontem ele foi técnico. Né? E hoje o mercado abriu com gap e matou todo mundo, Felipe. Porra, por quê? É só colocar um FIBO aqui nessa região de mínima, um FIBO nessa região de máxima e ficar atento se ele vier para corrigir alguma coisa alguma coisa do Fibogap, ou ele vai parar na média móvel de 9, ou vai parar na média móvel de 20, ou numa retração de Fibo. Se perdeu 61.8, porra, é venda.
Não aconteceu. O que o preço veio fazer hoje? Média móvel de 9. Claro que tinha todo um contexto que a gente tinha que ficar de olho aqui hoje dentro do índice, que eu até postei lá no Instagram para dar um alerta para vocês, que era uma região de topo aqui no 60. Onde se o cara comprou errado aqui, estopou. Se comprou errado, estopou, por conta do contexto da região. É uma região de topo triplo aqui praticamente, né? Então tinha que saber o que estava fazendo hoje dentro do índice. Gráfico de 15 minutos, hoje abriu com esse gapzinho de alta que ele abre limpando, até mesmo se a gente for colocar um fibo dentro dessa região aqui, dessa penadinha de baixa, o que ele fez? Abriu aqui testando a sua retração de 61,8, máxima da semana anterior e limpando as médias para cima. Esse limpando as médias para cima aqui no 15 minutos me passam até uma confiança, me deixa mais tranquilo, assim, sabe, para trabalhar na ponta da compra, porque talvez realmente a gente consiga observar um pivô dentro do pivô para vir romper a região de máximo. E aqui, gráfico de 5 minutos, que é onde o filho chora e a mãe não vê. Deixa eu colocar o fibo aqui de novo, aqui, né, desse gap que o mercado apresentou. Então, eu tenho o preço hoje abrindo aí acima da sua retração de 61,8, abrindo acima da máxima da semana anterior, e eu tenho que ter paciência para esperar. Posso ser agressivo? Posso, mas eu ser agressivo não quer dizer que vai dar certo. Às vezes tu vai estar tomando um stop antes de todo mundo. Então, eu acho que a gente tem que ser agressivo. A gente pode ser agressivo, na verdade, quando a gente sabe o que a gente está fazendo. Tivemos oportunidade de compra aqui hoje pela manhã, tivemos duas, tá? Mas duas oportunidades bem agressivas. Que primeiro, tivemos abertura com gap de alta, então logo eu imagino que eu tenho um candle fantasma positivo aqui nessa região, né? Um candle comprador. Eu entendo que todo e qualquer movimento que vier agora aqui, vendedor, vai ser uma correção desse Fibol Gap. E aqui eu posso imaginar que eu tenho o quê? Uma perna de impulso. Deixa eu limpar aqui. Uma perna de impulso, uma correção na média. E aqui eu posso comprar ou a máxima do candle set ou essa espécie de pivô dentro do pivô aqui. Se você comprou aqui essa região, até que pagou, andou uns pontinhos aí, seus 200 pontos. Volta, testa novamente a região de médias, mas nunca perdendo a resistência que foi rompida, que agora passa a ser suporte, que é a máxima da semana anterior e retração de 61,8. Então ele dá ele dá umas pancadinhas na venda, dá, mas ele não perde essa região. O único momento que ele perde a região, ele falha. Tá? E aí tem o apoio até de uma média móvel de 50, mas a gente vai chegar lá. Então aqui, novamente, quando ele vem testar as médias, surge a dúvida. Porra, Felipe, tu que trabalha com médias aí, tu que, né, é um cara acima das médias. Porra, essa aí ficou legal, né? Tu que trabalha com médias aí, o que tu fala pra mim do Candle 13? Bom, 13 nunca é um número muito bom, né? Numerologia, momento numerologia aí, eu não, né, sei lá. Candle 13 aí, é uma regressão aqui que ela viola a média móvel de 9? É. Ela retesta a região de potencial suporte? Sim. Dá para comprar? Dá, mas não pode ficar moscando, porque quando o preço se aproxima dessa região de máxima, tem que tirar o risco da operação e jogar pro 0 a 0. Então todo mundo que entrou aqui nessa região, eu orientei a fazer isso. Porra, entrou, se aproximou do topinho, joga pro... Eu ia comprar aqui, na verdade. Só que eu fui meio cu de frango, eu não entrei nessa operação aqui. Até falei pro pessoal, tá muito grande o risco para arriscar em um candle só. Aqui no momento atual do dia, a amplitude do dia, que se eu não me engano era de 600 pontos, e só o risco desse candle aqui era 300, e porra, não faz sentido nenhum eu arriscar metade da amplitude do dia em um candle, né? Então optei por não entrar, mas de qualquer forma não gerou stop, porque aqui ninguém fica moscando não. Então o cara entrou, tomou risco, não desenvolveu, volta e sai no 0 a 0. E aqui começa a ficar coisa interessante. De novo ele dá uma pancada na média, não consegue dar continuidade a esse movimento abaixo das médias. Entra a defesa de compra. Só que perceba que é tudo uns candle grandão, né? Candle grande na ponta da venda, candle grande na ponta da compra. Pô, isso aqui é briga. Tem gente que vai falar que isso aqui é um alargamento, tem gente que isso aqui vai falar que é um pivô. Um pivô não. Tem gente que vai falar que isso aqui é um alargamento, tem um triângulo descendente. Enfim, eu sou ruinzão de figura, já falei. Não manjo muito. Pra mim, aqui é uma briga naquela região de topo do 60 que eu comentei com vocês. Então, quando o preço ele vem aqui, dá uma pancada, eu tava até esperando uma compra aqui, só que, porra, entra pressão de venda, né? Fica sambando nessa região de médias aqui. E potencial região de suporte, até que, pum, perde. Opa, será que vai andar agora na ponta da venda? Será que eu estava enganado? Vamos ver. Temos aqui uma estrutura que é perdida, até mesmo ele gera um pivô de pré-rompimento dessa região aqui. Quando ele faz um fechamento abaixo desse fundinho aqui do Candle 19, não houve uma continuidade. Tem o apoio da média móvel de 50 períodos nessa região. A média móvel de 200 também está passando aqui.
e entra, né, uma defesa de compra aqui, nessa região. E aqui, se você tiver o olhar um pouco mais clínico aí, e souber o que está fazendo, você pode vir para um gráfico de 2 minutos e ficar de olho nisso daqui. O preço, ele vai, ancora na sua média móvel de 9 do gráfico de 60 minutos, onde eu falei que ele poderia corrigir, se fosse corrigir hoje nas médias. Então, a gente tem uma ancoragem nas médias no gráfico de 60 minutos aqui. E aqui fica mais ou menos representada pela média móvel de 200 no gráfico de 2 minutos, tá? Temos uma pressãozinha de compra entrando nessa região. E aqui, pessoal, não é nada demais. É impulso, correção trocando polaridade, né, em região de contexto, armando o quê? Um pivô. Pô, isso aqui é operação clássica, raiz. E como a gente pegou praticamente aqui nessas regiões de fundo, entendendo que o dia de hoje pode ser um alargamento, pode ser um caixote, pode ser, porra, o caralho de asa, qual que é a ideia disso daqui? É voltar para a região de máximo. E ainda falei pro pessoal, porra, eu acho que se ele der essa arrancada aí para nós, ele vai vir buscar a máxima do dia anterior. E ele veio. Então, entramos na operação aqui. A operação foi bem tranquila, na verdade. Ela acionou, deu uma enroladinha ali, ficou 30, 40 pontinhos negativos no calor ali. Pum, deu aquela primeira pancada que eu particularmente preciso, que é o quê? Se eu entrei em uma operação, a operação andou 100 pontos ao meu favor no índice, eu tiro o meu risco aqui, que estava aqui embaixo, um risco de 180 pontos, se eu não me engano, jogo ele pro 0 a 0, ou seja, essa operação não me dá mais prejuízo. E aqui a operação foi lindamente, aqui atingiu os seus alvos de FIBO, e o alvo maior para mim que tinha era a máxima do dia anterior. Até projetei esses alvos de FIBO aqui, esse espelhamento, ele vem paga o primeiro alvo, fica devendo o alvo de 100% nesse momento aqui, não tem problema nenhum. Pego meus 385 pontos aqui, 385, não vem querer tirar a glória dos 5 pontinhos aí que faz diferença. Tá? E aí a operação começa a apresentar alguns sinais de que talvez a gente volte para a região de fundo do caixote de novo. Por isso que eu fiz essa proteção que na maioria das vezes eu não faço, que é o quê? Quando tem esse pivôzinho aqui, falha, entra a defesa de venda, até mesmo arma esse pivô aqui, eu falei, amigo, não vou deixar voltar isso daqui tudo não. Então, quando esse candle que estava se formando aqui, eu fui guiando a minha operação pela média móvel de 20 aqui no gráfico de 2, aproximadamente a média móvel de 9 no gráfico de 5, saí com o restante dos lotes aqui com 150 pontinhos aqui, e depois o mercado ele apresentou mais uma oportunidade até, que aí saímos para o almoço, voltamos, e o mercado estava nessa nhaca aqui, né? Cabeceando o que agora? Cabeceando não, testando o que agora? Média móvel de 50 períodos aqui nessa região. Testou uma vez, testou 2 vezes. O que é isso daqui, cara? Impulso, correção, impulso. Antes de fechar a sala, eu falei dessa operação aqui. Só tava eu e a Lê de tarde, até comentei, quem quiser comprar, tem um ponto de compra aqui. Visando como alvos, região de máxima do dia. Rompeu máxima do dia, projeta a mínima e máxima de hoje para cima, tá? E ficar de olho nessa retração macro aqui, que eu projetei para vocês, que eu tracei para vocês aqui no começo do dia, né? É o 120, 970 aí, onde ele veio praticamente cravar aí hoje. E aqui quem comprou essa região pagou, né, em linha reta aí, conseguiu uns pontinhos bacanas, se segurou pro back conduzir pela média móvel de 9, porra, deu uns pontinhos bem bacana aí, né? Falando aí já em linha reta, andou seus 300 pontos, se segurou o pullback, aí conseguiu colocar seus 480 pontos no bolso. Top o dia, na minha opinião, tá? Felipe, valia uma compra aqui nessa região de máxima, com stopzinho aqui no fundo? Valia, mas, né? Porra, e aí, vai colocar no bolso os 670 pontos aí? Deu um para um do risco, né? No mínimo tem que proteger. Não dá para ficar querendo eternamente posicionado aí, né? Então, esse foi o dia aqui, pessoal. E o dia se finaliza aí hoje bem próximo de uma média móvel de 200, cenas para os próximos capítulos. Beleza? Continue estudando, continue operando, continue aprendendo e nos vemos no book.